Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Jacareí. Começa agora mais um programa Gente em Destaque. E hoje eu vou conversar com o técnico da equipe masculina de rugby aqui de Jacareí, Edis Abrantes. Bom, Edis, obrigado por aceitar o nosso convite aqui para o programa. Vamos começar contando um pouquinho sobre a sua história no rugby. Como é e por que você se interessou por esse esporte que não era pelo menos tão difundido no Brasil? Bom dia, Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade para estar falando e explicando um pouquinho desse esporte. Eu comecei a jogar rugby com ainda 13 anos, quando vim para São José dos Campos. Eu sou natural de Volta Redonda, no estado do Rio, e quando cheguei na cidade, já na escola, alguns amigos que praticavam me convidaram e me inseri no esporte, peguei essa paixão, né, que não só o rugby, mas todo o esporte agrega e oferece para a vida da pessoa. E dentro desse contexto me provisionei em educação física e continuei lá em São José a praticar aulas de rugby, começar dando treino lá. E na ocasião que vim para Jacareí fazer faculdade na Univap, comecei uns treinamentos com os garotos do colégio técnico da escola, onde o trabalho cresceu e chegou no estágio que está hoje em Jacareí. Então o convite para Jacareí surgiu naturalmente, assim, na faculdade, foi isso? Exatamente, na faculdade. Eu fazia engenharia ambiental, né, um outro tudo a ver com campo. Rugby, né? E no mesmo ambiente e no mesmo horário que eu fazia a minha faculdade, tinha os garotos do colégio técnico da Univap, onde a gente já fazia um trabalho em São José dos Campos. De base, a gente levou o rugby, saiu do clube do São José Rugby, levou o rugby para bairros distantes. E nesse momento foi quando eu tive a ocasião de eu estar estudando na Univap e visualizei a oportunidade de também estar inserindo um novo local de treinamento, e até bem interessante por se tratar de um outro município, de estimular e desenvolver o rugby num outro município, que é uma coisa importante. Você já na apresentação, né, informou, e todos já sabem que não é um esporte da nossa cultura brasileira. Não é tão alastrado assim como é o futebol, por exemplo. Exatamente. E essa experiência sua em São José, em que ela contribuiu para você incluir aqui em Jacareí? Você trouxe jogadores de lá, ou você começou aqui do zero, aqui em Jacareí? Aqui eu comecei do zero. Trazia alguns amigos também para me auxiliar nos treinamentos, mas não trouxe jogador de lá para jogar aqui. Depois de 6 anos de existência já do trabalho aqui em Jacareí, acontece até o contrário. Alguns jogadores daqui vão jogar por São José. Hoje a gente não tem a categoria principal adulta, porque nossa prioridade são as categorias de base. Formar os atletas para que eles cheguem numa competição competitiva na idade, na categoria principal. A gente não tem ainda um elenco, um contingente da categoria adulta para se formar um time principal. O que acontece hoje é que a gente empresta jogadores para São José, para equipes. Em Curitiba tem jogadores de Jacareí, em São Paulo algumas equipes têm jogadores emprestados de Jacareí. A estratégia é deixar esses meninos, esses atletas, competindo em alto rendimento, que hoje eles disputam a primeira divisão do rugby brasileiro. Exatamente, experiência para que no momento que a gente tenha um contingente de atletas dessa idade, já tenha essa quantidade maior de jogador já com uma bagagem, uma experiência, para a gente poder estar montando uma equipe competitiva que possa representar a cidade de maneira adequada e conseguir boas conquistas para o nosso município. Jacareí, atualmente no rugby, ele está mais capacitado do que São José, por exemplo, ou ainda falta alguma coisa? Ainda falta alguma coisa. Eu acabei de falar da parte competitiva, que a gente ainda não tem uma equipe principal.
mas a parte de estrutura ainda a gente é muito aquém do que pode de São José. A gente não tem, por exemplo, ainda um espaço do rugby no município. A gente vem trabalhando para isso e acredita que em breve a gente vai ter esse espaço que é de extrema importância para desenvolver o trabalho com qualidade. Hoje a gente já tem uma área cedida, uma permissão de uso de uma área de 18 mil metros que a Prefeitura Municipal nos cedeu, e agora nós estamos montando um projeto para apresentar na Lei de Incentivo Federal, na Lei de Incentivo Estadual, enfim, procurar recursos para que a gente possa construir um centro de treinamento e adequar a estrutura necessária para a gente desenvolver, dar o próximo passo. Esse local de treinamento, onde fica? Em qual bairro que é? Fica no bairro Rio Comprido. Fica no Rio Comprido? No Rio Comprido, próximo ao condomínio Mirantes do Vale. E qual que é a rotina de treinamento de vocês? É uma vez por semana? Como é que se dá isso? Hoje a gente trabalha com diversas categorias. A principal, eu falei que a gente não tem uma equipe formada, mas o rugby existe alguns formatos. O mais tradicional é o rugby de 15, onde jogam 15 jogadores contra 15 jogadores. Também existe um formato bem popular, que vem crescendo bastante, que é o formato Sevens, onde jogam 7 jogadores para cada lado. E no segundo semestre, a partir de outubro, começa um circuito paulista de Sevens. Aí Jacareí, sim, por se tratar de um elenco menor, já tem um elenco para participar nas categorias, na categoria principal, e esses atletas emprestados a gente traz de volta para constituir uma equipe forte. Então a equipe adulta ela treina mais num período específico do ano para essa competição. Eles não têm um treino específico para eles por falta de competição. Mas hoje a gente trabalha em Jacareí com categorias menores de 12, menores de 14, 16, 18, 20 anos. E a equipe feminina também. Tem também a equipe feminina. E a equipe menores de 12, 14 anos treinam 2 vezes na semana. As menores de 16, 18, 20 e feminina treinam 3 vezes por semana. Por a gente não ter uma estrutura, a gente conta com o apoio da Prefeitura, que nos fornece locais em condições da gente ministrar esses treinos. Acontecem no Clube de Campo Trianon e no Prainha, que é um espaço público também, e recentemente, agora nesse segundo semestre, no Campo do Balneário. É um campo particular, porém a gente alugou pela necessidade e pela demanda que vem crescendo muito. Então tem espaços que já estão ficando pequenos pela quantidade de atleta que vem procurando o rugby. Quantos ao todo, somando todas essas categorias, quantos jovens aí, mulheres e aproximadamente 150 atletas 150. Hoje em Jacareí, em todas essas categorias. Todos são de Jacareí mesmo? Todos são de Jacareí. E o que dá mais importância para aquilo que você disse de formar atletas, para depois poder emprestar, no caso, como se fosse para outras equipes, ganhar experiência. Né? Claro, a gente não é o nosso objetivo emprestar atletas eternamente, é formar, e a nossa prioridade hoje é formar atletas, uma vez que você citou o futebol, às vezes o futebol já vem um atleta pronto quando vai iniciar numa escolinha, numa atividade, por já vivenciar, já fazer parte da cultura brasileira. E assim com outras modalidades, hoje o vôlei, basquete, aquelas modalidades esportivas mais frequentadas nas aulas de educação física. E o rugby não, ele chega sem uma cultura, sem saber como joga. Então o trabalho é mais trabalhoso você formar um atleta de rugby por essa falta de cultura. E o material que vocês usam, a vestimenta toda, é mais ou menos parecida com o futebol americano ou não tem nada a ver? Não, é diferente. O rugby, ele não usa aquelas proteções, capacete. Ele é uma roupa como se fosse do futebol, chuteira, meião, short, camiseta. Existe uma ombreira, um equipamento de proteção, mas não é obrigatório. E também ele tem uma espessura máxima que pode ter, uma coisa que você nem percebe muito como se percebe no futebol americano. E como é que foi o ano passado para vocês, em 2011, para a equipe de rugby? Quais campeonatos vocês disputaram? Como é que foi o desempenho da equipe?
Ano passado a gente teve nas equipes menores de 12 e menores de 14 anos, essas equipes a gente não trabalha ainda, não fomenta muito eles a parte competitiva. A gente tem um circuito de eventos, de etapas, de jogos que a gente denomina festival, que é muito mais num caráter formativo, educativo, do que propriamente competitivo. Então, as nossas equipes menores de 12 anos tiveram esse circuito, foram bem, o objetivo é mais formar o atleta. A equipe M16 ela ficou em segundo lugar no Campeonato Paulista, a equipe menores de 18 anos ficou em terceiro lugar no Campeonato Paulista, terceiro lugar no Campeonato Paulista de Sevens, terceiro lugar no Campeonato Paulista de Rugby 15 e no final do ano, por ficar em terceiro do Paulista, ela garantiu vaga para o Brasileiro de Sevens. E no final do ano a gente teve o prazer de participar do Campeonato Brasileiro, e onde que a equipe pôde se sagrar campeã brasileira de Sevens na categoria juvenil, que foi Tudo isso primeira divisão? Tudo isso primeira divisão. Nas categorias de base, até 18 anos, até 20 anos, Jacareí tem uma condição muito especial competitiva. Ela compete de igual, consegue, como foi esse resultado, conquistar resultados expressivos para o município. E Jacareí, inclusive, você estava me falando um pouquinho antes da entrevista, que Jacareí já está cedendo jogadores para a seleção brasileira. E para esse estilo Seven que você disse, também esse estilo vai estar na próxima Olimpíada, que vai ser no Rio, né, em 2016. Exatamente, o rugby entrou recentemente nas Olimpíadas, foi inserido junto com o golfe e vai iniciar nas próximas, que vai ser um momento especial por ser no nosso país. E hoje já existem, a base da seleção brasileira juvenil M18 é de Jacareí. Jacareí é a cidade, é o clube que mais fornece jogadores para esta seleção. Acontecem alguns garotos desta seleção que já foram até inseridos para treinar com o clube da seleção principal brasileira de Sevens, que tem excursionado bastante, já foi para a Argentina, já foi para Dubai, já foi para Inglaterra no passado. E alguns jogadores de Jacareí estão acompanhando esse grupo, inclusive já tiveram a oportunidade já de viajar com esse grupo em alguns momentos competitivos ano passado. Então a chance de a gente ter jogadores de Jacareí nascidos aqui na Olimpíada de 2016 é muito grande, então? É muito grande, devido principalmente a esse trabalho de base, né, esse trabalho formativo que a gente faz na cidade, e pelo status que o rugby vem também adquirindo aqui na cidade, bastante praticantes, e eu acredito que a gente vai ter sim um jogador nosso em 2016 representando o município e o Brasil, né, nas Olimpíadas do Rio. Quais são as suas metas para o clube Jacareí de rugby? Você quer, daqui quanto tempo, já formar uma equipe principal para disputar os principais campeonatos? Fala um pouquinho sobre essas metas aí mais para frente. A meta é ano que vem a gente já ter, né, uma equipe principal, não participando ainda de primeira divisão, porque o processo natural é que você comece nas divisões e vai tendo acesso. Mas ano que vem a gente já pretende, já vem conversando com os nossos atletas que estão em outras cidades. Hoje a gente tem um contingente bem expressivo na categoria menores de 18, menores de 20, que são atletas que vão subir ano que vem para a gente estar formando essa equipe. Mas como eu comentei, a gente tem uma preocupação também na parte estrutural. Então a gente já inicia nesse segundo semestre 2 projetos para melhorar as nossas condições. Um deles é esse projeto da gente estar estruturando o centro de treinamento. Vamos fazer projetos para construir a nossa casa do rugby no município. Outro projeto que a gente inicia agora com parceria da Secretaria de Educação do município da Confederação Brasileira de Rugby é inserir o rugby nas aulas de educação física. Então, há 27 escolas da rede municipal de ensino vão estar levando o rugby para as escolas, o rugby tag. É um pouco estranho você comentar, mas como o rugby, a realidade das escolas são quadras, é um rugby onde não existe o contato. Tem fitas na cintura, uma cinta de velcro e 2 fitas na cintura. Você tirar uma fita do adversário
já está simulando um tackle, que é o fundamento de você derrubar o jogador e impedir o avanço do atacante. Então, nós temos já no segundo semestre 32 escolas que vão começar a usar essa atividade nas aulas de educação física. O primeiro semestre a gente formou os professores, algumas escolas já iniciaram atividades, mas o forte vai começar agora no segundo semestre. É um projeto que é denominado Rugby Tag e ele é constituído em 3 fases. A primeira fase a gente já está fazendo, que é a capacitação dos professores, terminamos ela agora em agosto. Em agosto ainda já começa a praticar nas escolas, entrando na fase 2, vai acontecer uma competição interna dentro da escola e no final do ano as escolas fazem uma competição entre elas. E a gente tem uma esperança e acredita bastante que isso vai resultar em muitos atletas que vão procurar, vão gostar da modalidade. A gente comentou da cultura esportiva, que a escola já traz, já na aula de educação física, já ensina modalidades esportivas hoje da cultura brasileira. Muitas TVs acabam também, vem transmitindo jogos, né, de rugby, né? Vem transmitindo. A Sport TV, ela fechou até 2016 um contrato com a Confederação Brasileira de Rugby, onde ela vai estar transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro, categoria principal, e o Campeonato Brasileiro de Sevens, onde foi o que a gente sagrou-se campeão no ano passado. E os jogadores dessas categorias, nenhum deles é profissional, recebe salário e tudo? Não, nenhum deles é profissional, porém existe um programa do governo federal denominado Bolsa Atleta, que as equipes que tenham rendimento dentro de uma competição nacional, internacional, eles podem pleitear esta bolsa. E por a gente ter ficado em terceiro lugar no campeonato de Sevens e esse ano passado em primeiro lugar, a gente já tem hoje 15 atletas de Jacareí ganhando esse incentivo, essa bolsa, e pela conquista do ano passado, certamente vai ser renovada para eles estarem recebendo o ano que vem também. Tá certo. Bom, Edson, a gente vai fazer um rápido intervalo no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, onde eu continuo conversando sobre o rugby aqui em Jacareí. Até já!